Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Patruscast, o podcast, aliás, o videocast da Patrus Transportes. Né? Hoje a gente está aqui com a Nayara Oliveira, ela não é a Nayara Azevedo, né? Mas é mais uma estrela aqui da Patrus. Ela é a nossa analista lá do Prev Perdas, que está aqui com a gente há quantos anos, Nayara? Esse ano completo 14 anos. 14 anos de Patrus. Então curta com a gente mais um Patruscast. Nayara, é uma alegria muito grande tê-la você aqui. Você faz parte da nossa história, faz parte da raiz, da Patrus. Estamos muito felizes de estar aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho de como começou a sua história aqui na Patrus. Marco, eu garanto que a felicidade é muito maior por minha parte, né? De estar aqui hoje, podendo estar contando um pouquinho da minha história. Eu sou a Nayara Oliveira. Esse ano eu completo 14 anos de Patrus. Sou analista operacional júnior do Prevenção de Perdas, né, que é uma célula dentro do gerenciamento de risco, que hoje conta com a gestão do D'Angelo Menezes, né, que é um professor para a gente aqui dentro da Patrus. E eu entrei na Patrus, eu ingressei na primeira turma de jovem do transporte, assim como a Nayara Santos. Agora conta pra gente que você falou que quando você começou o D'Angelo não tinha cabelo. Tinha, gente. Meu gerente, ele tinha muito cabelo na época, viu? Hoje em dia ele perdeu um pouquinho. Ficou aí nesses longos 14 anos meu aí, entendeu? Sei que um pouquinho daquelas quedas de cabelo tem uma responsabilidade minha, entendeu? De um caso que eu deixei de solucionar, mas faz parte, né? Mas, como eu havia falado para vocês, eu tenho 14 anos. Entrei como jovem. Pensei que, às vezes, né, não conseguiria concluir o tempo de contrato de um ano, quando eu recebi o convite da minha supervisora na época, que era a Vivi, que, por ironia do destino, voltou a ser minha supervisora hoje, para fazer parte da época, como se chamava o nosso setor de CQO. E para mim foi uma honra muito grande ter passado por aquele um ano de jovem e ter ingressado na Patrus como funcionária efetiva, porque eu senti um sentimento de dever cumprido quando meu pai foi até a sala da Marina e pediu para ela uma oportunidade para mim. E aí eu recebi a ligação da nossa equipe de RH, que na época foi até uma ligação da Simone, que eu lembro, e aí eu vim fazer o processo seletivo. Então, assim, daquele dia em diante, eu coloquei no meu coração a seguinte meta: eu tenho que atender a expectativa da Marina e eu não posso deixar com que o nome e a imagem do meu pai, que foi construída dentro da empresa, ela se quebrasse. Então, assim, diariamente eu vivo isso, eu busco isso, e nesses 14 anos eu creio que eu venho honrado essa oportunidade que eu tive. Então, vou falar um pouquinho do seu pai. Eu tive a oportunidade de conhecer, foi motorista aqui na Patrus. Ele era cozinheiro e nós fizemos um evento aqui na Patrus super interessante, uma feijoada do Márcio, na Patrus antiga. Então, memória muito gostosa que eu tenho de recordar os grandes momentos que eu passei com seu pai. Então, ele fala assim: seu pai entrou na Patrus como motorista. Eu lembro exatamente ele me procurando para te indicar para você ser jovem ou estagiária. Isso eu não me recordo exatamente. Mas eu fico feliz de saber que isso passou 14 anos, que você cresceu, evoluiu, teve grandes tutores. Então, fala da sua evolução dentro da Patrus. Fala dos líderes e o que você aprendeu com os líderes da empresa. Nossa, minha liderança é uma liderança extensa, viu, gente? Eu passei pela liderança da Vivi, né, que foi a minha primeira supervisora, juntamente com o meu gerente, Giovanni Fábio, que hoje é o gerente da nossa filial de Itabuna. Ô, Giovanni! Professor Giovanni! Sim. Com o Giovanni eu aprendi a seguinte frase: eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Então, eu buscava incessantemente a resolução, independentemente de qual era o problema. E daí, tive a oportunidade, né, quando a gente veio a ingressar com as entregas dos clientes B2C, eu fui convidada pela Raquel Carvalho, na época, a fazer parte do núcleo de entrega porta a porta, que era o NRPP, que se chamava na época, para fazer a área voltada corporativa dos clientes do B2C
E aí eu fui para esse desafio. Saí da gestão do Giovanni e fui para a gestão da Raquel. E ali aprendi grandemente com a Raquel, porque é outra professora também, né? Aqui para todo mundo, em questão de ética, amor e comprometimento com o que você faz. E aí a Raquel assumiu os novos desafios, porque da grandeza que ela é, né? Ela não pode ficar restrita ali, né? No setor. Então ela assumiu outros desafios. E aí eu tive o privilégio de ter outra professora na minha vida, que foi a Fernanda Cassiano. E aí, Fernanda, como é que tá Portugal aí, Fernanda? Tô precisando te ligar, viu, Fernanda? E aí, quando pensa que não, passa-se outra pessoa na minha vida que me ensinou a buscar incessantemente atender, né, o cliente com mais perfeição ainda, buscar o detalhe do feeling, que é o Gustavo Diniz. Gente, eu falo que eu sou extremamente apaixonada pelo Gustavo. Como eu cresci e evoluí na gestão do Gustavo. Ele me deu autonomia para me poder desenvolver e desencaminhar o meu processo de analista, porque até então eu trabalhava com ele como assistente. Então, assim, ele desenvolveu, ele me deu ferramentas e falou, agora vai. Então, assim, para mim o Gustavo foi uma pessoa excepcional na minha vida. E aí, quando eu penso que eu estava ali trabalhando com o Gustavo e tudo mais, eis que surge um convite quando eu volto de férias, do Silvio César. Eu falei, Deus, quantas vezes o Silvio entrou aqui na sala, deu um bom dia e tudo mais, e saía correndo. Eu pensava, o Silvio nem me nota. Mal sabia eu que eu estava aí, daqui 30 dias eu ia receber um convite para fazer a parte de um setor que ele estava criando, né, que era o OPEX, Excelência Operacional, onde eu fui a única mulher, a primeira mulher da equipe do Silvio. Então, assim, foi duplamente um privilégio, uma honra estar ali naquele momento. E a Andréia Rocha? A Andréia veio depois. Um dia desse eu estava contando pro Jorge, falei, Jorge, eu fui a primeira mulher da sua equipe. E aí eu tive também, gente, o privilégio de aprender diariamente com o Jorge, que é outra pessoa também que, nossa, fora de série. Uma pessoa que ele só tem a agregar, ele te dá oportunidade também de buscar, né, inovações e soluções, mas ele também, sem te diminuir, ele vem com ideias novas, com aquele jeitinho dele, com aquele sorriso moleque que ele tem, que é fora de série. Então, assim, eu falo que se hoje eu sou a Nayara que eu sou, como todo mundo, tem muita gente que fala, nossa, Nayara, você é um almanaque, você é referência, você é não sei o quê. Gente, eu devo a cada um dos meus gestores, a cada um dos meus coordenadores e a cada uma das minhas supervisoras que eu passei por elas. Porque foi confiando no meu potencial e me dando oportunidade, realmente, de buscar e de fazer e de mostrar quem eu sou, que hoje eu faço o que eu faço com tanto amor e posso, né, dizer que eu sinto muito privilegiada e honrada quando as pessoas falam comigo assim, não, eu tô te ligando porque é só você que vai poder me ajudar. Eu fico muito feliz, eu acho que você falou o papel da liderança. Nós, como empresários, a gente promove o desenvolvimento econômico e social. Então, as suas palavras aqui mexem muito com o meu coração e me dá mais energia para enfrentar os desafios, porque nós estamos criando história. Então, eu queria que você falasse assim, uma história bacana que aconteceu na sua vida e que tem tudo a ver com a Patrus. O Marco, eu vou contar uma que eu até te contei aqui nos bastidores, que eu acho que é o que ficou de marco na minha vida. Foi mais ou menos por volta de 1997, 96, 97. Eu tinha por volta de uns 7 anos. Foi o meu primeiro contato com a Patrus e com um dos donos da Patrus, que foi o Dr. Maru. A gente estava numa época de eleição, meu pai tinha chegado de viagem, que como o Marco falou, meu pai era motorista,
Qual o nome do seu pai? Meu pai chama Márcio. Chamava, né, que ele faleceu, então meu pai chamava Márcio. Todo mundo conhecia ele como Márcio Cozinheiro, aqui na Patrus. Então, meu pai chegou de viagem, e aí ele e a minha mãe, eles eram separados, ele foi me buscar para passar o final de semana com ele. E aí a gente passou pela Patrus, porque na época, né, a gente não tinha tanta tecnologia, então o telefone era uma coisa escassa. Então ele foi lá para saber para onde que ele ia e tudo mais, no domingo e tal. E aí, no estacionamento, encontramos com o Dr. Maru. E o Dr. Maru falou, mas o que você vai fazer no final de semana? Ele falou assim, doutor Mário, eu vim aqui, vou ver com o Danjo para onde que eu vou, mas eu estou indo para a casa da minha mãe. Então eu vou te dar uma missão. Você vai ter que entregar esses folhetinhos aqui, que era de um dos parentes de vocês que estava se candidatando naquele ano. E aí ele me perguntou, e você? Quem é você? Eu falei, eu sou filha do Márcio. Aí ele virou e falou assim, então escolhe não, você vai ter que vigiar o seu pai e entregar todos esses santinhos. Então eu recebi a primeira missão da Patrus, que foi... Com 7 anos. Com 7 anos. Foi meu primeiro vínculo com a Patrus. Então, eu fui... Aí, depois dele me dar essa missão, ele virou para mim e falou assim, agora escolhe um bolso, o da direita ou da esquerda. E igual eu falei com vocês, eu tenho um pouco de pânico disso. Escolhe, abre a mão e fecha o olho. Eu já fiquei meio receosa. Aí meu pai falou, escolhe o bolso tal. E aí eu fiquei meio assim. E aí ele falou, não, é ela que vai escolher. Aí eu fui escolher o bolso oposto do que o meu pai falou. E aí na época ele tirou R$5 do bolso, que era muito dinheiro, né, gente? E me entregou e falou assim, aqui está o seu pagamento pelo seu serviço. Então daquilo ali em diante... Ali foi lacrado, né, o meu vínculo com a Patrus, e eu entendi, né, que a gente tem as nossas obrigações e que em troca a gente tem os nossos pagamentos, né, que é o nosso salário pelo serviço prestado. Então, assim, eu podia ter ido embora, né, com dinheiro, meu pai com os santinhos, e nada o Dr. Maru ia saber. Mas eu lembro como se fosse hoje, que eu, além de acompanhar meu pai, entregar o santinho, eu ainda peguei um pouco de santinho e fui distribuindo para todo mundo, para me, né, finalizar ali o meu compromisso que eu tinha feito com ele, informal, né, lá no estacionamento da Patrus. Então eu acho que essa foi a primeira história que eu tive, né, junto da Patrus. E daí foram milhares de histórias, né, de coisas que eu vivi aqui dentro da Patrus que marcaram a minha vida. E eu sei que continua, né? Conta aí depois o que aconteceu aí na sua vida, na sua família aí. Sim, depois disso, eu vim ingressar na Patrus, né, igual eu falei com vocês. Depois de 6 anos que eu estava aqui na Patrus, eu conheci o meu marido, que ele trabalhava aqui na Patrus. Ele também tem uma história muito bacana, porque ele começou como Citramove, depois ele virou ajudante, virou conferente líder, tirou carteira, passou por um processo seletivo de motorista, ele virou motorista de entrega e coleta, depois ele ganhou uma oportunidade de ser motorista de transferência, que foi quando a gente já tinha casado. E aí, depois ele teve a oportunidade, né, que ele recebeu a oportunidade dada pela Patrus de ter e ser um microempresário, que foi quando ele comprou um caminhão por um contrato feito com a Patrus, né, e aí a gente teve essa oportunidade dele ser um microempresário, e ainda tivemos o contrato junto com a Patrus, né, no decorrer desse tempo. E foi muito gratificante para ele e para a nossa família. Então, assim, outras coisas, né, que vieram acontecendo dentro das nossas vidas, que foi graças à Patrus, né? Tudo mérito do que a gente vem plantando e a gente vem fazendo, né, diariamente, que é depositar o nosso amor no nosso trabalho para que a gente consiga colher, né, frutos de confiança e de retribuição por parte da Patrus. Como é que é o nome dele? É Carlos. Todo mundo conhece ele como Fubá, viu, gente? Fubá. Porque aqui na Patrus, todo mundo tem um nome, mas tem um apelido, né? Então, Nayara, você foi falar da política, dessa história de política, ela nos marca muito. Fez lembrar do meu pai
fazendo campanha política. Então, muito bacana. A história de seu pai, um homem íntegro, muito bacana porque começou comigo, ele começou cozinhando na minha casa, veio para cá, aí você vem contando a sua história que você entrou como jovem no transporte, passou por vários líderes dentro da empresa, casou aqui dentro, constituiu família, quer dizer, bacana para mim que a gente fazendo uma transformação na sociedade. Então isso me deixa muito orgulhoso, muito feliz. Então, muito feliz por você fazer parte da nossa história. A Patrus precisa de você, precisa de colaboradores que tenham o seu espírito. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Você quer colocar mais algum ponto? Quer falar da sua formatura? Você formou aqui na Patrus ou não formou? Marco, isso aí é um puxão de orelha que eu levo todo o feedback meu, eu levo esse puxão de orelha, porque eu ainda não formei, você acredita? Fui colocando outros planos, outros sonhos, né, na frente disso, mas eu falei que como meta, esse ano eu vou começar a estudar. Então, eu vou ingressar, né, no meu curso de graduação. Eu amo e sou apaixonada com direito, então eu vou ingressar esse ano como meta mesmo de vida, porque é igual a frase que você colocou lá na passarela, né? O homem vive de sonhos. Então a gente sonha, almeja e vai em busca dele. Então, assim, tiveram outros sonhos, né, no decorrer da minha trajetória, que eu tive que colocar eles na frente, né, da minha faculdade, que eu não indico fazer isso, viu, gente? A gente tem que estudar mesmo para a gente ter os nossos crescimentos, né, e tudo, então a gente tem que estudar. Mas esse ano eu coloquei como meta pessoal para mim e eu vou estudar, sim. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui brevemente a pergunta que eu tenho formação. é a mesma que eu já fiz outras vezes. Se você fosse o Marco Antônio Patrus, o que você faria? Renata, pergunta mais difícil do mundo. Porque quando a gente está aqui, é muito fácil a gente falar assim, se eu fosse fulano, eu faria isso. Mas é só a gente estando na pele do Marco Antônio para saber o que leão que ele não enfrenta todos os dias. Quantos Golias ele não derruba diariamente. Nossa, da mesma forma que às vezes, se a gente fosse devolver para ele a pergunta, Marco, se você fosse a Nayara, o que você faria? Então, assim, eu só te desejo, Marco, não é nem que se eu fosse o Marco, o que eu faria? Eu só digo que eu te desejo que Deus continue te dando vida, saúde, sabedoria, para que você consiga alcançar os seus objetivos e continuar, você e o Marcelo, administrando e evoluindo com a Patrus a cada dia mais e mais, porque indiretamente vocês estão contribuindo com o sonho e a evolução de cada um dos funcionários que tem aqui. Muito bom, muito inteligente. Julgou o abacaxi para o meu lado aqui. Então eu coloco só o seguinte: Deus manda para nós aquilo que a gente consegue suportar. Então nós temos uma responsabilidade, são 3.000 colaboradores e nós acreditamos no país, acreditamos no presente, acreditamos no futuro e não temos medo de desafios. Então, e precisamos de pessoas do seu perfil, Nayara. Pessoas que tenham entusiasmo, que tenham energia de ajudar a construir essa história, assim, de reconstruir, construir, que está aprendendo. E se eu fosse a Nayara, na sua idade hoje eu diria o seguinte: corra atrás dos seus sonhos, não tenha medo. A gente vê Fernanda Cassiano lá em Portugal, correndo atrás dos sonhos dela. Então nós temos que correr atrás e não ter medo e enfrentar os desafios. A vida é bela e o medo não pode nos inibir. Renata, e aí? A canequinha presente, né? E a gente deseja um bom Patruscast para quem está assistindo. E vamos ver, quem será o próximo? Nayara, dica aí alguém aqui dentro aqui para ser nossa próxima entrevistada. Ou entrevistado. Ou entrevistado? Nós estamos no mês das mulheres. Tá bom. Ai, das mulheres, eu tinha vindo com uma pessoa, Marco. Então agora você... Então esse vai ser em abril. Mas indica então. Se você tem 2 pessoas, pode indicar 2 pessoas. Então eu vou indicar um homem e uma mulher. A mulher é nada mais, nada menos que a Marlúcia Otero.
que é a nossa líder operacional de Mais contagem. uma pessoa falando. Ela já foi convidada. É porque ela estava, acho que, de férias. Ah, tá. E ela é uma pessoa excepcional, então eu acho que ela vai ter muito a agregar aqui para todo mundo. Então, assim, Marlúcia Otero seria a minha mulher, né, nesse mês de março. E o segundo nome é o Marcos Ribeiro, que é o famoso Tanapu. Ele é... Nosso motorista tá. de transporte. Então, assim, o Marcos Ribeiro também é uma pessoa que... Então, nós não entrevistamos nenhum motorista ainda. Vamos ele entrevistar. vai ter muita história para contar aqui. E feliz é aquele Que tem história. para contar. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito feliz. Igual. E até o próximo. Patruscast. Tchau, tchau.